nada melhor do que a fisioterapeuta Érica Galdino, ela que é especialista em fisioterapia esportiva pelo nosso conselho, né, o nosso CREFITO. É também mensal de sociedade, é professora da instituição, dá aula de fisioterapia esportiva e os atendimentos dela também se concentram nessa área. Está aqui para conversar com a gente sobre o tema. Seja bem-vinda, Érica. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, é muito bom estar aqui, né? Queria já agradecer por esse convite. Espero que seja um momento muito único e enriquecedor para a gente. Muito bem, então vamos começar aqui falando sobre por que a corrida de rua se tornou tão popular, né? E aí você percebe que há algum perfil comum que chega ao seu consultório? Existe uma idade ideal para começar? Não existe? Vamos começar conversando aqui sobre essa adesão ao esporte. Pronto. Durante muito tempo a gente vem... Eu vejo assim um movimento no esporte desde a pandemia. A gente vem passando por vários, como os jovens dizem, hype, né? A gente viveu o hype do ciclismo, aí a gente teve do beach tênis, do crossfit, a natação tentou entrar ano passado. Foi mesmo, né? Não conseguiu. E não conseguiu, mas esse ano a gente teve realmente... Claro que já é um esporte que vem há muitos anos de forma muito forte, é muito popular a corrida de rua, mas esse ano a gente teve um aumento, é só reparar a nossa volta que tá quase todo mundo correndo, né? Isso se dá pelo quê? Primeiro, pelo fácil acesso, eu só preciso basicamente de uma rua e um tênis para correr. O fato de que, mas corrida de rua é cara, porque o tênis é caro, o material... A roupa é cara do short, eu preciso de uma planilha. Isso não tem tanto embasamento, uma vez que, real, de fato, para começar hoje a correr, eu só preciso começar. Então, a popularização do esporte, ela vem muito por isso. É uma atividade ao ar livre. Geralmente, as pessoas fazem isso em grupo. Então, eu tenho muito incentivo de um amigo, de um colega, de um familiar para ir lá. Começa-se de graça, uma vez que você vai na rua sem planilha. Então, é de um movimento de fácil adesão e que gera resultados a curto prazo. Sim. Né? Os corredores de rua de hoje, por mais que amadores, a curto prazo eles já sentem alguma alteração no seu rendimento físico. Às vezes, é claro, é fácil de lesionar, a gente vai falar isso depois, né? Mas é fácil de sentir os efeitos dessa atividade no corpo e no seu dia a dia. Por isso a popularização ela é tão rápida e tão forte. E você tem percebido que uma idade específica ou existe uma recomendação de idade para ir para a corrida de rua ou não? Pronto. Quando a gente fala de idade no esporte, é também muito abrangente, porque o esporte ele veio para ser feito das crianças aos idosos. Mas o corpo humano ele tem dois picos de maturação, um aos 18 e o outro aos 30. Então, vão ser nessas idades que a gente vai ter o quê? Um pico de desenvolvimento para aqueles esportes. Então, hoje a gente vê ali por volta dos 30 anos uma maior adesão, mas isso não significa que nós não tenhamos corredores mirins, por exemplo. Sim. E que a terceira idade, ela está muito forte nisso. Até porque é um hábito que aparenta que se consolida ao longo da vida. Então, se eu corri aos 30 e se eu estou bem, saudável, muito possível aos 50 continuarei correndo, sendo um corredor. E aí tem muito mais a ver com preparação do que, de fato, com idade, né? Isso tem muito mais a ver com a quantidade de cuidado e de regularização de treino que eu consigo fazer para chegar bem nos 50, né? E aí, no meio da fisioterapia esportiva, a gente tem uma frase que diz que o melhor atleta não é aquele que nunca se lesiona, é aquele que melhor cuida do seu corpo. Sim. E aí vamos para um tema polêmico. O tênis. O tênis. O tênis. Eu rio porque é assim, gente, é incrível. Às vezes a gente tá nas academias da vida e a galera... O assunto é sempre corrida, né? Onde você para de esporte é sempre corrida. Ontem, até, inclusive, por coincidência, eu estava lá e o cara estava dizendo, nossa, olhei o tênis tal, R$ 2.600, e como é que eu vou começar a correr? E eu só escutando sobre, né? E existe um mito em torno do tênis ideal para correr, para não se lesionar. E aí eu queria tocar nessa polêmica. Eu sei que você gosta de polêmica. Né? Eu amo. Vamos lá. Inclusive, esse final de semana eu estava numa palestra, a gente tentou falar sobre isso. Olha o que acontece. Isso é a própria teoria da evolução do corpo humano. Nós fomos feitos para correr,
né? A gente pegou e aprendeu que o normal é o ser humano do comportamento sedentário. E não é. O normal é o ser humano ativo. A base, o padrão é a gente se espelhar no ser humano ativo. Primeiro ponto. No segundo ponto é que um tênis, ele não melhora a performance. Mais ainda, tênis não previne lesão. De certeza absoluta, a gente tem uma vasta imensidão de ensaios clínicos, que são o quê? Artigos científicos que submetem o paciente a avaliações e a certas situações. Tênis nenhum previne lesão. Tá? É o primeiro ponto que a gente precisa destacar, é que tênis não previne lesão. Segundo o que saiu aí um tempo atrás, e as pessoas precisam começar a ler as informações completas. Saiu um resumo de um artigo dizendo que o tênis de placa, ele melhorava a eficiência energética da corrida. E aí, quando a gente vai ler o artigo e para ler, foi 2% em corredores ultramaratonistas. Então, o que isso quer dizer? É que se eu corro hoje com um tênis de placa, não vai melhorar em nada a minha corrida, não vai me prevenir de lesões. A não ser que eu seja um ultramaratonista, o que é, corro um Ironman, por exemplo, né? Ele vai diminuir o gasto energético em 2%, e é depois de muitas horas que está lá você está em déficit de energia, né? Você está quebrando energia direto. Então, assim, 2% é irrelevante. E quando é a gente que é corredor amador, aí que esses 2% se torna mais irrelevante ainda. Então, assim, eu não preciso de um tênis de placa para correr, para começar a correr. Outro ponto, tênis não previne lesão. E aí, qual é o melhor tênis? É um tênis da pisada supinada, da pisada pronada, que tinha isso, já acabou mais, não estão mais produzindo tanto. Qual é o melhor tênis? O melhor tênis é aquele que melhor acomoda seu pé, que conforta seu pé melhor. E aí, o que acontece? Eu digo muito, eu bato nessa tecla. Se você quer começar a correr, não compre um tênis pela internet, sem antes você ter calçado esse tênis. O tênis, ele precisa abraçar o seu pé de uma forma confortável, que ele não te machuque durante a corrida. Esse é o melhor tênis para você. E aí ele às vezes vai custar R$500, às vezes R$2.000. Mas isso não significa que você não vai lesionar. Tá? Então, o tênis é realmente um mito de que tênis previne lesão, de que tênis melhora desempenho físico. É uma jogada do capitalismo, que eu tenho que ter um tênis de rodagem, um tênis de longão, um tênis de sprint. Você tem que ter um tênis bom que não te machuque, no final das contas. Porque o que vai realmente prevenir lesão é categorização de exercício, treino bem feito, fortalecimento muscular e tantas outras variáveis. Como, por exemplo, o risco de um corredor se lesionar após uma noite mal dormida é muito maior do que ele ter um tênis, do que ele não ter um tênis de R$5.000 ou de um tênis de placa. Então, existem essas variáveis fisiológicas, emocionais, psicológicas e físicas, muito mais importantes que o tênis. Sim, mas aí a galera, eu escuto muito dizendo, dizem que não tem nada a ver o tênis, mas quando eu calcei o tênis tal, fez a diferença, principalmente esses tênis mais populares que tem entre eles, né? Que inclusive eles até definem a quilometragem de vida útil, né? Rodagem de vida útil desse tênis, né? Eles têm esse... E aí eu concordo, você é bem agora que... Eu concordo, porque... Toda técnica e todo pensar placebo tem 20% de eficiência. Sim. E é baseado nos 20% de eficiência desse placebo, que eles acreditam tanto nisso que acaba que se torna verdade. Sim, sim. Então, isso tem, querendo ou não, interferência. É por isso que eu digo, o quanto que conhecimento é poder. Sim. E aí eu tenho, na nossa aula de fisioterapia esportiva, eu consigo ter um compilado de vídeos que são campeões de maratonas, de provas realmente longas, de crocs, de pantufa, tênis finos que só protegem o pé para não ter bolha. Então, assim, se a gente for realmente querer ver, a gente consegue ver que é só para proteger e para conforto. E quando eu falo proteger, deixar bem claro, não é proteger de lesões. É proteger de cortar o pé no asfalto, num determinado tipo de piso que você vai estar lá correndo. Mas, enfim, o tênis é justamente para isso. Ele não vai conseguir prevenir lesão e ele não vai
é aumentar o seu desempenho na corrida do jeito que você tá querendo. Para dormir, se alimentar bem, se hidratar, Fazer né? treino de fortalecimento, Sim. treino pliométrico, é muito mais importante que o tênis. E aí você entrou no assunto também muito importante, né? O que esses corredores, eles precisam ter como aliados além da corrida, né? Porque também eu percebo que há um grande movimento. Eu sou corredor, então eu sou ativo. Então não preciso de outra preparação para além, né? Eu vejo muitos corredores tendo esse foco, sendo que a corrida, ela traz desgaste para o corpo, né? E aí, qual seria, vamos dizer assim, o pacote ideal para eu ter um corredor antes da gente chegar nas lesões? Vamos falar sobre a prevenção delas. O pacote ideal para um corredor se manter bem, se manter saudável e ter uma menor propensão para lesões. E aí eu sempre faço questão de citar e de falar, porque a gente tem uma brasileira, né, fisioterapeuta, Natália Bittencourt, e a tese de doutorado dela veio para destruir muito senso comum, que nós, até práticas clínicas que nós fisioterapeutas tínhamos. A Natália, ela nos traz os modelos complexos de lesão. Antigamente a gente pensava que uma lesão ou era por falta de força, ou falta de alongamento, ou amplitude de movimento. Sim. A gente se amarrou nisso por muitos anos. E aí chega a Natália com a tese dela belíssima e mostra que lesão é muito mais que isso. Então, hoje a gente aborda todos os atletas, não só os corredores, de forma muito diferente. Você quer prevenir lesão e você quer ser atleta, eu costumo muito dizer isso. Primeiro, seu psicológico tem que estar bem. E aí, quando eu falo de psicológico, eu vou abordar agora para ser mais um pouquinho sucinto. Ansiedade. A ansiedade pré-corrida, ela não é ruim, como as pessoas pensam. Às vezes a ansiedade ela é muito boa para o atleta, porque ela potencializa os resultados. Porém, quando ela se exacerba, ela é ruim. Se ela me trava de não fazer o que eu previ. Por exemplo, nas corridas, os atletas eles precisam seguir ritmos de corrida para chegar... Assim, eu estou correndo para 7h40. Você tem que manter um padrão para chegar e correr nos 7h40. E a ansiedade, às vezes, te faz, por exemplo, disparar na largada. Te faz dar tudo de si mais um pouco. Você se desgastou demais e nos últimos KMs você já não aguenta mais fazer um pace nem lá em cima. Então, isso não é legal. Você sobrecarregou seu corpo antes do fim da tarefa prevista. Aí, segunda coisa, são os fatores, além de emocionais, os fatores psicológicos mesmo, de como é que o atleta está se sentindo em relação a isso. É muito mais preditivo de lesão, a forma como eu me vejo, como eu estou pensando, do que as variáveis físicas. E outro é o sono. A gente, do ano passado para cá, teve um boom na fisioterapia da gente estar estudando o sono dos atletas. Porque a gente está vendo que atleta que não tem uma noite de sono muito boa, ele está lesionando no próximo dia. Então, o que eu vejo é assim, ó. Na minha planilha, hoje eu estou treinando essa semana 5 km de rodagem. Aí ontem eu dormi muito bem. Meu psicológico tá bom, eu não tô ansioso, eu consegui ter uma noite de sono muito, muito confortável, acordei super bem. Aí hoje eu vou lá e treino 7 km. Como assim? Não, meu corpo não tá preparado, eu só descansei, ele tá muito bem. Mas ele tá preparado para fazer 5. Então, eu gosto de relembrar isso. Bata suas metas. Isso serve até para academia. A gente acordou bem, eu tava treinando um agachamento com, sei lá, 80 quilos. Acordei bem. Então, hoje, eu vou progredir para 120, que eu tô aguentando. Não é bem assim, né? Na fisioterapia esportiva, a gente tem como meta progressão de 10%. Ela não te dá lesão. Então, assim, se eu tô correndo 5, amanhã eu não vou correr 8. Eu tenho que ter muito isso bem claro. Né? Se eu tô correndo 5, eu tenho ali 10% de progressão. Talvez ir pro KM6 e não pro 8 agora. É outra coisa que, imagina só, o corredor é uma demanda física, que eu vou usar esse termo, constante. Eu não paro de correr na hora que... Tirei aqui meia hora para correr. Então, é meia hora de demanda física constante. Teu músculo não tem descanso nessas meia hora. Então, eu tenho que ter um músculo forte o suficiente, ativo o suficiente, que aguente correr por meia hora. E aí que vem o trabalho de fortalecimento muscular. Lá na musculação, lá na academia. Então, se eu quero correr hoje sem lesões, eu tenho que ir para a academia. Mas aí eu tenho um adendo a fazer. O atleta, ele não vai ser fisiculturista, bodybuild,
deadlift, powerlift. Então, ele não vai treinar como uma pessoa dessas. A gente tem que conseguir, dentro do treino de musculação, tarefas específicas para o seu esporte. Como, por exemplo, o corredor. Ele precisa, de forma específica, treinar pliometrias. Movimentos potentes, curtos, geralmente com saltos. Porque a corrida é saltar. Eu estou constantemente em um salto, uma queda. Um salto, uma queda. Porque eu tenho uma parte da corrida que a gente chama de flutuação, que é a fase de balanço. Eu não tenho nenhum dos dois pés no chão. Então, eu estou flutuando. Aí, como diria minha avó, quanto mais alto o salto, maior a queda. E aí, eu tenho que preparar meu corpo para absorver o impacto da queda. E na musculação, eu vou chamar de normal, não se prepara. É por isso que eu preciso me preparar com um treinador de corrida ou com um fisioterapeuta esportivo que saiba direcionar meus treinos para que meu músculo aguente ali meia hora, 1 hora, 2 horas correndo em gasto energético constante. E eu consiga realmente não ter uma lesão. Infelizmente, a gente não pode, e se alguém disser isso, vai estar mentindo e dizer assim, olha, se você fizer fisioterapia comigo, você não vai lesionar. A gente não pode dizer isso. A gente consegue diminuir a prevalência de lesões e as incidências. Mas dizer que a gente consegue hoje prevenir lesão, eu não vou conseguir. Eu não vou dizer, Joelma, vem fazer fisioterapia comigo que você não vai lesionar. É impossível dizer isso. Eu tenho meios de diminuir essa sua exposição. Mas de dizer que você não vai lesionar é impossível. E aí nós entramos nas lesões, né? E 2 pontos aí, 2 ganchos que eu peguei da sua fala. A primeira, quero falar sobre as lesões. Quais são as lesões mais comuns, né? E por que elas acontecem? Já falou sobre essa questão do overuse, né? E tem toda essa questão do desgaste, às vezes da própria falta de preparação, mas também temos a questão de ter alguém muito preparado que lesiona, né? Não tem como. Se fosse assim, os grandes atletas de elite não se lesionariam, porque a vida deles é em torno de estar bem, de se preparar e, de certa forma, lutar contra essas lesões, né? E aí, quais são as lesões mais comuns que a gente vê na corrida? Por que elas acontecem, né? Para que a galera fique ciente e consiga, de certa forma, diminuir esses fatores de risco. Pronto. A primeira, eu acho que é uma clássica que antigamente a gente chamava de canelite. Sim. Né? Que esse termo foi atualizado para dor anterior da perna ou dor anterior da tíbia, como a gente conhece. Por quê? Porque a gente viu que nem sempre tem uma inflamação ali. Por isso que o sufixo "it" vem sendo tirado desse termo. Mas é uma lesão pelo quê? A primeira, né? Eu vou falar canelite, que aí fica fácil todo mundo entender melhor, mais popular. É uma lesão, como você falou, de overuse. E é o que é uma overuse? É uma lesão por sobrecarga de um mesmo esforço. Ou seja, eu estou no mesmo esforço, que é correr todo dia. E quem que absorve o impacto da corrida? Como eu falei, tem uma fase de flutuação, que eu estou ali flutuando sem os 2 pés no chão, mas eu vou cair. E quando eu caio, eu só caio com um pé no chão. Então, quem absorve o impacto é a região anterior da tíbia, é o tibial anterior. Então, é uma lesão que se caracteriza por microtrauma. Ela começa a doer, o impacto vai fazendo bater e doer. Vai doendo, vai doendo. Aí, hoje eu não consegui treinar, mas eu descansei, amanhã eu já treino bem. Só que você entende que esse microtrauma, essa série de traumas, vai chegar um dia que vai gerar um trauma de verdade. E aí eu já tive pacientes, e já conheço uma colega minha, fez realmente uma fratura da tíbia por causa que não tratou uma canelite. Então, é um trauma. Teve uma hora que não aguentou mais e aí teve uma lesão óssea, uma fratura óssea. Com certeza depois disso vem o joelho. O mecanismo que mais sofre depois do anterior da tíbia é o joelho, com lesões de dor patelofemoral ou de menisco, geralmente. Porque o menisco é o nosso amortecedor, é a mesma cor do amortecedor do carro, é o do joelho, é o menisco. E aí eu tô diretamente lá batendo, amortecendo impacto em cima dele. Quando eu não tenho uma musculatura forte na coxa, o quadríceps e os isquios, quem que vai se sobrecarregar? Menisco. Então, o que eu vejo hoje é o padrão que as lesões de corrida são por sobrecarga, são por overuse. E aí eu tenho que, de algum modo, é responsabilidade minha como fisioterapeuta ou de algum outro profissional, eu tenho que diminuir essa sobrecarga.
E aí que a gente entra com o recovery, o treino de fortalecimento para que eu consiga mais, os treinos específicos de pliometria, de potência, que vão me dar uma base para que eu não sobrecarregue tanto o meu corpo, que vai estar em constante sobrecarga. E aí, quando a sua fala, ela me remete a algo. Senão, os atletas de alto nível não lesionariam. Eu gosto sempre de frisar isso, gente. Atleta de alto nível, esporte de alto nível é patológico. Ele não é tranquilo. Atletas de alto nível, eles vão correr no sofrimento, na dor. Então, assim, não é um corpo saudável. É um corpo muito bem treinado, mas não é saudável. A nível de quê? A nível realmente de sistema musculoesquelético. Porque atleta de alto nível, ele é tão desgastado, ele treina constantemente sobre carga fisiológica, que ele já lesionou um dia, que ele vai correr lesionado, ele vai correr com dor, mas ele vai correr, porque é a vida dele, é o trabalho dele correr. O trabalho dele é ganhar maratonas, o trabalho dele é ganhar corridas. Então, ele vai correr mesmo com dor. E aí é importante, outro ponto que eu ia puxar, já falando essa questão tanto dos atletas como do trabalho em grupo, se percebe muito no mundo da corrida, não sei se você também já percebeu, que é como se fosse quase romantizado o fato da pessoa, voltando aqui para os amadores, correrem com dor, correrem lesionado. E aí, geralmente, a pessoa corre lesionada e faz um vídeo, posta nas redes sociais, estou ali me superando, né? Inclusive, tivemos uma polêmica, se eu não me engano, ano passado, né? Que teve um corredor em uma dessas competições que morreu, né? No meio da corrida, porque não parou para perceber o corpo e, tipo, respeitar o seu limite. E aí, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas romantizam muito, né? Essa questão de estar lesionando o corpo, né? Também já recebi pacientes com a famosa canelite, que, tipo, estava lá, claramente, a estrutura pedindo descanso, pedindo socorro há meses. E ela insistindo, que se eu parar de correr, a minha cabeça não vai ficar bem. Então, já nem vai estar sua cabeça bem, nem sua perna bem, né? Então, vamos com calma, né? Pronto. Eu acho uma pergunta muito necessária da gente debater aqui, porque o que eu vejo é um movimento de marketing. Primeira coisa, a nova geração e o novo movimento da internet, a gente quer se comparar com a galera da internet. E aí eu começo a ver e a estudar que esses que viraram blogueiros mesmo, porque não basta ser só atleta, já que no Brasil não tem investimento, eles tiveram que ir para as redes sociais pelo cunho financeiro. E acho que estão certíssimos. Mas o que as pessoas não conseguem ver é que essa galera dorme no mínimo 8 horas por dia, tem um preparador físico, tem um preparador de corrida, que às vezes é diferente do físico, tem um fisioterapeuta esportivo à disposição, um psicólogo, um nutricionista, um médico do esporte. Ou seja, né? Tem todo um aparato para que eu viva a minha vida de correr. E ainda assim, lesiona. Pode lesionar. Primeiro ponto. Aí eu vejo que chega muito no meu consultório, corredor amador. Passou o dia trabalhando, vai correr à noite ou levanta às 4 da manhã para correr pela madrugada. Passa o dia trabalhando, um tempinho que sobra, vai na academia. Muitas vezes não tem um profissional de educação física para acompanhar, um personal trainer para passar um treino bem certinho. Só vai lá, pega peso e faz as máquinas que dá e corre. Corre do jeito que dá, no dia que dá, quantos km. E aí eu vejo assim, não entende. E acha que quanto mais, melhor. E não é assim, né? Na corrida, em todo e qualquer esporte, quando eu encontro um atleta em overuse, numa lesão por esforço, né? Já a demanda de esforço repetitivo, quando ele chega cedo para mim, eu consigo tratar ele sem tirar ele da prática esportiva. A gente tem um chamado envelope de função, que é uma zona de treino do paciente, que eu consigo descer ele. E aí eu vou tirar ele ali do treino 30%, 20%, depende do que ele precisar. Ele vai continuar treinando bem abaixo do resultado, do que ele quer, mas ele continua treinando, eu consigo tratar ele para ele voltar a treinar naquele pico sem dor. E é isso que as pessoas não entendem. E aí, eu vejo também
e todos os outros colegas veem o que é o boom hoje em dia. Eu compro uma planilha na internet. Sim. Eu consigo comprar uma planilha de treino e aí chega lá pra mim, Érica, eu lesionei, mas eu não entendo. Eu sigo a minha planilha à risca. Aí eu vou ver, mas deixa eu ver sua planilha. É uma planilha igual para todo mundo. Se a gente comprar, eu compro a mesma planilha, você tem a mesma planilha. E aí eu pergunto, cadê o princípio da individualidade biológica? Que somos seres humanos diferentes, com demandas diferentes. Então, assim, a sua planilha só é de fato uma planilha de treino se ela atende os seus requisitos. Se esse profissional que te passou uma planilha, ele fez uma avaliação do seu estado. Porque é outra coisa que eu vejo muito no Instagram. Todo mundo pode correr. Sim. É só você aprender a correr. A gente sabe que não é. Não é só aprender a correr. E não é fácil aprender a correr. Vão ter pessoas que nasceram com a predisposição genética, corpórea, muito melhor para esportes de força do que para esportes de resistência. Isso é nítido. E a gente vê isso quando vai na academia com um colega nosso. É o primeiro dia de treino dele. Ele já tá pegando 10 quilos, a gente só 5 tá morrendo. Ele tem uma predisposição biológica, fatores físicos, muito mais para aquilo. E aí tem colegas nossos que desde sempre, menino, voa na corrida. Consegue fazer pace baixíssimo. E a gente tá lá treinando todo dia na esteira, no meio da rua. E a gente não tá conseguindo sequer fazer um pace de 14. Então tem muito isso. Respeitar a individualidade biológica, entender que cada pessoa precisa de um treino específico e cada pessoa tem metas específicas. E aí, para finalizar sobre isso, dor não é sinal de lesão. Quem treina, o atleta, de fato, tanto o amador como o profissional, vai conviver com a dor. Dor é um sinal de alerta. E é isso que me diz, vamos ficar alerta de algo que está acontecendo. Uhum. E eu costumo dar um feedback muito fácil. Se você corre, sente ou faz outra atividade esportiva e sente dor nas primeiras 24 horas, depois das primeiras 24 horas sua dor melhorou, tranquilo, é só dor de esforço muscular mesmo. Qual é o problema? Se você treina, sua dor só aparece depois das 24 horas e ela fica pior nas 48 horas, você tem dor muscular de início tardio. Isso me preocupa. É sinal de que algo está errado. Não só é uma demanda física, não é porque você cansou, é porque alguma coisa ali precisa de atenção. Então, você precisa, eu acho que é a chave mestre, trabalhar fortalecimento corporal. E quando eu falo fortalecimento, é específico, tá? De gestos de corrida, de padrão de movimento, de músculos necessários. Você precisa ter realmente uma tabela de treino, que a gente chama de categorização de exercício, por um profissional qualificado, específico para você, para saber o que você vai fazer, no dia que você vai fazer, em qual demanda, e entender que vai ter uma hora que vai precisar parar. Eu costumo dizer que nós somos uma máquina, e no nosso carro a gente tem que botar gasolina, tem que levar no mecânico para trocar óleo, correia dentada. Então você tem que ir lá num profissional adequado para aliviar a sobrecarga do esporte. Estou falando que você precise toda semana? Talvez não, depende da sua demanda. Mas que se você quer ser um atleta, você tem que ir lá aliviar a sobrecarga para não chegar a ter uma lesão por esforço repetitivo. E aí entro no ponto para a gente já partir aqui para o encerramento, né? Que é quando procurar um fisioterapeuta. Junto, aliado a essa questão da corrida, a gente vê muito a moda dos recoveries, né? Sim. E aí temos muito, tocando em outras polêmicas. E aí a gente tem muito também a modinha de fui para o recover, postei no Instagram e, enfim, né? Tá virando até um meio social entre os corredores, né? Uso de bota pneumática, do tanque de gelo, a liberação miofacial. E aí eu queria escutar também um pouco sobre isso, Érica, porque a gente sabe que essa recuperação é importante, né? Sim. Mas aí, do mesmo jeito que a planilha ela precisa ser direcionada e individualizada, o recovery também, né? Também. E aí eu percebo, né, já começando até a responder, que a galera trata o recovery como se fosse algo tipo assim, como é que eu posso dizer, né, para não ser tão polêmica? É tipo, esse aqui é o recovery que vai servir para todo mundo, você é corredor, faça isso aqui, que isso aqui é recovery e vai dar tudo certo.
né? Pronto. E aí eu queria falar um pouco sobre isso também. Não, mas só polêmica, né? Eu vivo querendo não ser cancelado na internet, mas volta e meia eu sou, porque quando a gente fala de ciência e de prática baseada em evidência, a gente está muito exposto a isso, né? A ser realmente questionado. Mas eu digo, questione, mas veja os resultados. E aí, o que é que a ciência diz quando a gente trabalha bem alinhado? Faz muito um link com a pergunta anterior, quando a gente fala do princípio da individualidade biológica e do treino que tem que ser individual e específico para cada atleta. Então, assim, o recovery ele tem que ser específico para cada atleta. E o que eu vejo é que também virou uma estratégia de marketing e de capitalismo. E eu não julgo, porque cada um tem que sobreviver. A gente sobrevive no mundo capitalista, tem que ganhar dinheiro. Mas eu vejo que a gente, se você quer ser atleta, você também tem que se informar. E eu sempre dou a dica, desconfie daquilo que serve para tudo e para todo mundo. O que serve para tudo e para todo mundo não é bom. Toda técnica é igual a todo medicamento. Tem contraindicação. Então, toda técnica da fisioterapia tem contraindicação. Toda técnica de recovery tem contraindicação. E os recovery, eles estão bombando os centros de recovery, né? Que surgiram, que antigamente a gente não tinha centro de recovery. A gente tinha centro de fisioterapia. Sim. Hoje em dia a gente tem de recovery, por quê? Porque viu que a sobrecarga está acontecendo. E a gente tem que diminuir essa sobrecarga de algum modo. Só que aí vamos para as temidas polêmicas do recovery. Eu já não temo mais. O tanque de gelo. Vamos lá. O que é que as evidências científicas, o que é que os estudos científicos mostram? E quando eu falo de grandes ensaios clínicos de novo. É uma técnica que foi aplicada em um grupo e estudado. Ele mostra que a gente tem até 10 minutos para entrar no gelo. Então, eu corri agora 10 km. Eu tenho 10 minutos para entrar no gelo. Se eu perco esse gap, esse intervalo de 10, no máximo a 15 minutos, e eu deixo para entrar no gelo daqui a 1 hora, não tem mais resultado nenhum. O tipo, nem corri, fui só pro recovery, fui Também lá não e mergulhei tem. no gelo. No gelo não tem, certo? Primeiro ponto, eu gosto de destacar isso. Então, você tem aquele intervalo, a técnica ela tem o momento correto de execução. E qual é o momento correto? Imediatamente pós a atividade física. Ou seja, imediatamente pós a corrida. Por quê? Porque o gelo ele vai fazer vasoconstricção, vai fechar os nossos vasos, vai diminuir ali os mediadores inflamatórios, é o que dizem lá. Só que ele só tem esse poder nesse tempo. Então, eu tenho que respeitar primeiro o tempo. Então, não adianta pagar, não sei nem quanto que é aqui, né? Mas, R$200 para entrar no gelo, pós-corrida. Daqui a meia hora. Não. Pague, mas entre 10 minutos, no máximo 10 minutos depois. Ok. Aí você falou de botas pneumáticas. A gente está tendo uma evolução muito grande de botas pneumáticas. Porém, a maioria das evidências são ainda inconclusivas. O que é que a gente sabe? Não previne lesão até então, mas ela conversa, quando eu digo conversa, ela interage muito bem com o atleta em dizer o quê? Ela repassa um conforto muito bom para o atleta, tá? Ela consegue entregar conforto. Então, aquele atleta que já está ali, lá no Ceará a gente fala judiado, né? Ali tá correndo já no esforço, então uma forma de alívio, ali momentâneo. Consigo dizer que esse alívio preveniu lesão com bota pneumática? Ainda não consigo. Consigo dizer que vai melhorar no outro dia a dor muscular? Não consigo. Consigo dizer que imediatamente ele já me mostra um alívio, certo? Uma sensação de alívio, que é aquela percepção subjetiva de esforço, tá ali alterada. O que é que a gente tem de melhor no recovery? Eu até fico rindo quando eu digo isso. Tem um aluno meu, que ele diz assim, Érica, mas nada vai substituir uma noite de sono. Nada. Nada vai substituir uma noite de sono muito bem dormida, descansada. Nada vai. Segunda coisa, no outro dia, se você tá com muita dor muscular, tá sentindo muito, vou usar a expressão que todo mundo diz, inflamado, tô muito inflamado, tô muito desgastado, uma atividade física leve, caminhar lentamente, ou caminhar dentro d'água, fazer uma caminhada em piscina, ajuda muito. Uma bicicleta num ritmo muito baixinho, por quê? Porque vai começar o teu metabolismo funcionar. Então, tu vai estar naquele estágio de inflamação, o corpo vai começar a se recompor. É muito melhor. E aí eu tenho algo que, por muito tempo, para nós fisioterapeutas, foi tabu,
Mas é massoterapia, massagem é muito melhor. Massagem é muito melhor que banheira de gelo. Massagem é muito melhor que bota pneumática. Massoterapia é muito melhor. E aí eu tô falando de massoterapia clássica, manual, com a mão, para proporcionar relaxamento muscular. Eu não tô falando de ventosa. A gente não consegue sustentar as evidências com a ventosa, não para isso. Eu não tô falando de liberação miofascial, seja manual, seja com raspadores. Eu não consigo. Nas liberações miofasciais, que é um nome errôneo, né? A gente agora tem até como nome mobilização miofascial, com raspadores, manual, seja lá com o que for, ela tá agredindo muito mais o tecido do que liberando, do que reorganizando, do que aliviando esse problema. Então, assim, massagem, muito bom. Laser e LED é muito bom. Qual o problema do laser e LED? Muito caro. O custo é caríssimo. Então, assim, se estão cobrando aí R$200 por uma banheira de gelo e uma bota de recovery, pode dobrar o preço para fazer laser LED, porque é bem mais caro o material. Mas aí é algo fantástico, que a gente consegue recuperar essa musculatura muito mais rápido. Se você conseguir fizer um amasso e depois fazer uma manta laser LED, fantástico, né? Gostaria de citar só mais um. Aquela pistolinha de percussão, não sei como é que chamam. Pistola. Pistola de massagem. Pistola de massagem. Eu gostaria de dar um alerta. Não se usa pistola de massagem pré-jogo, pré-corrida, pré-atividade física. Ela diminui as capacidades de potência muscular. Então, além de não fazer nada de efeito bom, ela ainda tem um efeito ruim. Eu quero fazer pós-corrida na minha casa porque eu me sinto bem. Ok. Mas não faça pré-treino, pré-corrida. Porque ela diminui, aí sim, diminui seu potencial de ativação para liberar a potência muscular. Desses, eu acho que daria para a gente fazer outro podcast de cada recurso, né? Mas aí eu quero focar muito na questão da liberação miofascial manual, apesar da gente não utilizar mais o termo, mas é o termo que a galera conhece, né? E aí, existe também essa cultura hoje em dia, né, da galera, principalmente corredores, buscar, né? Vou ali fazer uma liberação, que eu estou muito travado e tal. E a gente vê a questão, muitas vezes, também de postagens, né? Mais uma vez voltando para isso, de pessoas sofrendo horrores nessas liberações, que a gente sabe que às vezes também acaba sendo incômodo, que é tranquilo, certo. Mas no outro dia, aí lá vem a pessoa, tanto com raspadores como a manual, com marcas muito arroxeadas no corpo, né? E aí é importante a gente falar sobre isso, Érica, porque às vezes a galera só funciona se ficar roxo, né? Quando na realidade é uma lesão corporal. Eu já ia dizer isso, quando você só lesionou quando ficou roxo. Exatamente. E aí é uma lesão corporal causada no indivíduo, né? E aí a gente precisa tocar nesse assunto para se ter cuidado, porque se você está ali se propondo a uma corrida, você está se propondo, de certa forma, a estar cuidando do seu corpo. E aí, de repente, você paga para ser lesionado, né? Até que ponto, de fato, vale a pena? Isso entra de novo no contraponto do capitalismo, do marketing, porque vende. Sim. Liberação miofascial vende muito bem. A gente que atende em clínica, em consultório, vende. E assim, eu costumo usar uma técnica de um colega do marketing, sério, chame para atender. Quando tiver no seu consultório, você explica. Hoje em dia eu costumo fazer isso. Sim. Você faz liberação, porque eu corri, então quando... Pode vir aqui, venha. Quando o paciente chega lá e eu consigo ter uma conversa mais próxima, eu falo, a gente não vai fazer liberação. Primeiro que fáscia nem se libera. Né? A gente precisaria de 1 tonelada de força para liberar a fáscia do músculo. Mas, enfim. A gente vai fazer massoterapia, vai fazer algumas técnicas de RTM, recursos terapêuticos manuais, que vai dar muito mais certo do que fazer liberação. Eu sempre converso isso com o meu atleta. E eles costumam entender. E aí eles dizem, por isso que tu não posta, para não ver. Não é. Até às vezes eu quero postar, porque financeiramente volta muito. Sim. E eu até entendo. O que eu acho que a gente tem que ser sincero com o meu paciente. Sim. Se eu disser para ele que é quando ficar mais roxo, é porque tá servindo, ou é porque tá tirando a oxidação sanguínea do músculo, tá mentindo e você tá sendo muito enganado. Você acabou de fazer uma lesão a nível, primeiro, de pele.
em todas as etapas da pele. E às vezes eu já vi lesões musculares. Então, assim, gente, não é normal, não é benéfico eu ter uma lesão. Eu fui para fisioterapia fazer recovery e eu saí de lá lesionado. Não é normal. Eu tenho técnicas muito melhores, como amasso, como laser, como o próprio dry, o agulhamento a seco, é muito melhor para o músculo e para o recovery do que eu estar fazendo essa agressão no tecido do paciente. Então, assim, uma dica para os físios, né? Eu entendo que a gente precisa vender. A gente vende fisioterapia. Sim. O meu paciente, ele é meu cliente também, ele compra meu serviço. Mas eu costumo dizer que fale que faz, mas explique, porque aos poucos a gente vai disseminando conhecimento. Sim. Como a gente está fazendo aqui agora. E quebrando esses tabus de não aceite essa agressão do seu corpo. Não justifica isso. Não se justifica por nada. Nenhum estudo mostra que melhora a dor, melhora o músculo, melhora o desempenho, diminui lesão. Nenhum estudo mostra. Então, eu não vejo o porquê a gente fazer essa agressão no tecido do nosso paciente. Érica, a conversa está muito boa, né? Dava para a gente aqui ter 2, 3 horas de conversa sobre, né? Mas aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para a galera que corre. Uma dica da Físio, né? Para que eles tenham aí um norte, uma orientação, porque eu acho que a gente tocou em pontos muito polêmicos, mas essenciais, e como não tem como a gente se aprofundar, com certeza vai deixar várias pulguinhas aí atrás da orelha desses corredores. Então, eu queria que você deixasse uma dica aí para eles, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Pronto. A gente falou muitas polêmicas, Sim. né? Então, tinha muito assunto Vamos ainda. ter que voltar, viu, para discutir mais. Oh, meu Deus, o cancelamento vem na internet. Mas eu vou dizer o que eu sempre digo para os atletas, eu digo os meus atletas, né? Eu sou dona do lado do povo, mas enfim, os atletas que fazem acompanhamento comigo. Às vezes, menos é mais. Eu só consigo chegar no alto nível se quando eu tô no nível menor eu me cuidar. E aí, às vezes, eu tenho que diminuir o meu ritmo de treino, diminuir a minha rodagem, para conseguir chegar lá na frente e correr os tão sonhados 10, depois dos 21, depois dos 40. Botar o cadeadozinho lá no Instagram, botar né? o cadeado no Instagram dos 42. E aí, eu volto a dizer, para correr 42, eu tenho que correr 2. Para correr 10, eu tenho que ter corrido 5. Então, eu quero começar a correr, eu quero correr bem, gente, calma. O nosso corpo, ele demanda tempo para acontecer os processos, tá? Então, você não vai começar a correr hoje e correr uma maratona amanhã. Não se iluda. E não tenha essa pressa. Eu vivo dizendo, calma, com calma a gente consegue. Para que eu corra num pace de 3, de 4, de 5, que são paces que eu julgo muito bom para o atleta amador, eu vou ter que ter corrido lá no 8, no 10, no 11. Então, calma. Pense primeiro em longevidade, eu costumo dizer isso. Pense o que eu posso fazer muito bem hoje para chegar amanhã no alto nível, se é isso que eu quero fazer. Então, para eu chegar amanhã no alto nível, hoje eu tenho que me cuidar. Hoje eu tenho que pensar nos meus fatores emocionais e psicológicos. Eu tenho que pensar no meu treino específico de fortalecimento. Eu tenho que pensar nos meus treinos de corrida direcionados para as minhas demandas físicas. Eu costumo dizer, não vá com tanta sede ao pote, vá com consciência ao pote. É muito melhor. Sim. Érica, muito obrigada. Quero agradecer a você também que ficou com a gente até agora e pedir para vocês disseminar, né, esse episódio desse podcast que está tão cheio de conhecimento, tão cheio de ciência, para que ele alcance mais pessoas. Tchau, tchau e até a próxima.